Oi, eu sou Jaqueline Fogueral e eu estou aqui hoje apresentando a doutora Cíntia Catelan, autoridade no assunto de TDAH, para que a gente tenha uma aula e entenda melhor como funciona o cérebro da pessoa que tem esse transtorno, que lida com TDAH, que foi diagnosticado, e para a gente ter mais conhecimento técnico sobre o assunto e não caia nessas pegadinhas das redes sociais que mostram para a gente características isoladas e muitas vezes geram identificação. Então, a gente olha ali e já acha que tem o TDAH ou acha que alguém que a gente conhece tem. Então, a doutora Cíntia vai desmistificar essas características isoladas e apresentar para nós como funciona esse cérebro super cheio de detalhes e de informações, que é o TDAH. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, muito prazer. Obrigada por esse bate-papo, porque falar sobre TDAH traz pra gente, inclusive, a possibilidade de aumentarmos qualidade de vida. Afinal de contas, as redes sociais, elas nos trazem muitas informações, porém, nem todas de qualidade. Então, esse nosso bate-papo, inclusive, para falarmos especificamente da genética do TDAH, nós vamos entendendo que o TDAH não é moda, o TDAH não é um transtorno novo, como muitas pessoas têm me perguntado. No consultório, eu tenho recebido muitas famílias que trazem pra gente essas dúvidas, né? As dúvidas de, Cíntia, na minha época não tinha isso. Cíntia, TDAH é um transtorno novo? Virou moda? E nada disso. Nós temos, então, no nosso bate-papo de hoje, a história do TDAH. O TDAH é um transtorno neurobiológico. Não tem como ser moda. A genética existe desde os tempos primórdios, né? Então, nós vamos entender que falar de TDAH também vai nos trazer a possibilidade de pensarmos em ferramentas, em estratégias para aumentar a qualidade de vida. Porque existe um outro mito, já que sobre o TDAH, sobre rótulo. Eu não quero saber se tem TDAH ou não, porque TDAH ou qualquer outro transtorno só serve para rotular o meu filho. Eu sou especialista na infância e adolescência, então eu recebo muitas famílias que têm medo desse rótulo para os filhos, tendo em vista que o rótulo vai levar, por exemplo, para a escola, o rótulo vai levá-lo, por exemplo, a ser taxado na família como o cara com TDAH. Porém, eu tenho um conceito sobre diagnóstico que eu quero deixar aqui marcado pra gente e pra você que está aqui nesse bate-papo hoje. Diagnóstico não é rótulo. Diagnóstico é bússola. A partir do momento que a gente chega no diagnóstico, a partir do momento que a gente entende que aquelas características que têm causado tantos prejuízos, que têm trazido tantas adversidades no contexto familiar, no contexto acadêmico, no contexto social, tem nome. E quando tem nome, então tem solução, tem uma direção. Eu digo que o diagnóstico é bússola porque é ele que nos direciona para o que é e como é que essa criança, esse adolescente pode, então, desenvolver as suas habilidades, porque potencial ele tem. Tem uma coisa importante sobre o TDAH, que eu já quero começar falando. TDAH é um cara muito inteligente, porque existe esse outro mito. Não, Cíntia, meu filho acho que não tem TDAH, não, porque ele é muito esperto. Isso é muito legal, doutora, porque eu percebo que tem pessoas que falam, mas olha, meu filho, depois que descobriu que tem TDAH, ele nem arruma a cama mais, porque ele fala, você sabe que eu tenho TDAH, como se aquilo fosse uma questão, né, para ele se ancorar e deixar de fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, isso também é bem importante, né? Porque é o que você falou, o diagnóstico não é um rótulo, mas a partir do momento que eu sei que eu tenho aquela condição, eu consigo também lidar melhor apesar dela, ou aprender melhor como ela funciona. Exato. E sabe por que nós podemos aprender a lidar melhor com ela? Porque nós temos uma condição aqui no nosso cérebro que vocês vão perceber através de toda uma construção de sinapses. Então, veja, desde da terceira semana do período embrionário, nós temos a construção de sinapses. Então, literalmente, essas cobrinhas aí, que são os nossos neurônios, eles vão se ligando, eles vão se conectando. Então, nós temos um momento de proliferação celular.
Em seguida, temos um processo de migração celular. Tudo isso que nós vimos aqui vai acontecendo em diferentes regiões até que nós conseguimos um período e um processo de diferenciação celular. Aquelas sinapses que nós vimos, elas vão aumentando com o passar do desenvolvimento cerebral. Veja, desde o período embrionário, desde a 3ª semana do período de gestação. Quando essas células vão se acomodando em cada uma dessas regiões cerebrais, elas começam a se especializar. Então, nós tínhamos lá atrás uma ideia de que cada região do cérebro tinha exatamente uma função. Hoje a gente já sabe que não é bem assim. Nós sabemos que o cérebro é um órgão que se integra. Nessa integração é que os nossos comportamentos, o nosso conhecimento, ele vai se formando. Todavia, em cada uma dessas regiões, nós temos uma especialidade, uma condição que a gente pode cobrar dessa região. O cérebro, ele começa a ser aperfeiçoado de baixo para cima. Então, nós temos aqui, nesta região frontal, que nós chamamos de córtex pré-frontal, a última região a ser desenvolvida no cérebro. Os estudos têm trazido que é só o final da adolescência. E pasme, a adolescência não termina aos 16, 17 anos, não. A adolescência, segundo a neurociência e os estudos mais recentes, nós temos encontrado dados de que a adolescência termina por volta dos 25 anos de idade. Então, meu Deus. Eu tenho 2 bebês, né, doutora? Eu tenho a Malu de 2 anos e tenho o Cauã de 8 meses. E eu vou tomar uma água aqui para digerir o que você falou. Que é até quantos anos que dura? 25. Agora veja, é bom respirar fundo mesmo. Meu Deus. Porque essa região aqui, essa região frontal do cérebro, ela é responsável por tomada de decisão. Ela é responsável por construção de critérios para essa tomada de decisão, pelo nosso controle inibitório, pelo controle dos nossos impulsos. Isso tudo, então, está relacionado a comportamento. Muitas vezes, nós temos no TDAH especificamente, essa região é a mais atingida. Então, por que é que eu estou contando para vocês sobre sinapses? Por que é que eu estou contando sobre córtex pré-frontal? Porque o TDAH é um transtorno neurobiológico. Lembra que eu acabei de dizer que TDAH não é moda e nem é um transtorno novo? Pois é, o TDAH, ele diz pra gente que essa região frontal do nosso cérebro, ela é mais imatura. Ela demora ainda mais para se desenvolver. Então, se nós estamos esperando por volta dos 24, 25 anos de um cérebro comum terminar o seu amadurecimento e, portanto, tomar decisões mais acertadas, tomar decisões mais cheias de critérios, com o TDAH a gente vai precisar prolongar um pouquinho mais. Os estudos têm trazido para a gente um dado importante. O cérebro do TDAH, ele é cerca de 2 anos mais imaturo do que um cérebro comum. Um cérebro típico, que a gente chama. O cérebro do TDAH é um cérebro atípico. Cerca de 2 anos de maturação menor significa que lá na infância nós vamos ter, com certeza, situações mais difíceis de serem contornadas do que na vida adulta. Então, uma pessoa de 30 e uma de 32 anos, a gente não vê tanta diferença. Mas uma criança de 2 para uma de 4... Você que tem 2 filhos, sim, sabe muito bem essa diferença, sim, né? 2 anos faz muita diferença no desenvolvimento. Sim. Isso tudo, então, vai mostrando pra gente que um córtex pré-frontal, que é a região, é a localização do maior prejuízo que o TDAH enfrenta, que a criança e o adolescente com TDAH enfrenta, então significa que ele vai ser mais impulsivo, ele vai ter mais dificuldade na tomada de decisão, ele vai ter mais dificuldade em construir critérios, percebe? Agora veja, tudo isso acarreta em quê no dia a dia? Ah, muita coisa, né, doutora? Muita bronca, porque o cara só escolhe o que não deve e aí parece que ele é preguiçoso, parece que ele é mal educado, parece que ele não respeita as regras e aí ele vai sendo rotulado. Lembra que eu acabei de dizer que diagnóstico não é rótulo? Pois sim, é, mas preguiçoso é rótulo. Sim.
Mal educado é rótulo. Sim. Então, quando nós vamos entendendo que existe sim uma região neural que está atingida por sinapses menos robustas, menos maduras e, consequentemente, com neurotransmissores de menor potência. O que eu quero dizer com isso? Eu vou traduzindo tudo, porque a neurociência, ela serve para ser aplicada na nossa vida. Então, eu quero que a gente entenda de neurociência para entender TDAH e entender do nosso filho em casa. Até mesmo porque o nosso bate-papo de hoje, falando de genética do TDAH, significa que se o nosso filho tem TDAH, a chance de ter mais pessoas com TDAH na família é muito alta e eu já vou contar por quê. Bom, voltando para essa parte sobre os prejuízos do TDAH, nós vamos entender que diante de um comportamento muito frequente e muito intenso, nós podemos sim estar diante de um transtorno. Você começou nosso bate-papo já que falando que a avaliação do TDAH ela é muito minuciosa. Afinal de contas, né? A gente tem aí toda uma questão de redes sociais e de informações proliferando, falando pra gente sobre o TDAH como algo muito comum e muito corriqueiro hoje em dia. Mas, de fato, a avaliação, ela exige bastante cuidado. Porque o Dr. Paulo Matos, um psiquiatra muito importante, um grande estudioso de TDAH aqui no Brasil, ele fala pra gente que de TDAH todo mundo tem um pouco. Quem que não é um pouquinho desatento? E é por isso, né, doutora, talvez que a gente assista esses vídeos rápidos em redes sociais e a gente se identifique tanto. Fala, nossa, mas eu tenho isso. Isso aqui eu também tenho, isso aqui eu tenho. Se eu não tenho, eu vejo ali o meu marido, o meu filho, a minha mãe, alguém que tenha aquelas características. É isso. E por isso, inclusive, o Dr. Paulo Matos afirma, e eu concordo 100% com ele, de que TDAH todo mundo tem um pouco mesmo. Afinal de contas, o cansaço também gera desatenção. Afinal de contas, o estresse também gera dispersão, falta de foco. O nosso cansaço ou a ansiedade gera uma inquietação do corpo. Tudo isso a gente também encontra no TDAH. Qual é a diferença de um cérebro que tem esse córtex pré-frontal aqui mais imaturo e, portanto, tem o TDAH, para uma pessoa que não tem TDAH, que tem um cérebro típico, mas é também um pouco desatenta? Nós vamos pensar em duas palavras. Registra isso: frequência e intensidade. Um pouco de desatenção não vai me gerar prejuízo em todas as áreas de vida. Talvez um pouco de desatenção me gere prejuízo, por exemplo, para ler. Então, eu preciso construir alguma estratégia para eu ler com mais foco, com mais atenção. Para montar um Lego, né, doutora? Que eu sou péssima em montar Lego. Porque você fica um tempão ali construindo aquilo. Então, já não é para mim. Mas não quer dizer que eu tenho TDAH. É isso, exato. Até mesmo porque eu fico pensando que para Lego você não tem tanta motivação. Sim. Porque talvez você não tenha interesse, o seu sistema dopaminérgico, sim, que é o que envolve o TDAH, a dopamina, o TDAH tem pouco esse neurotransmissor. Quem recebe, a gente tem os neurotransmissores e temos os receptores deles. O receptor da dopamina no TDAH, ele é muito preguiçoso, ele é lento, esse receptor. Então, o cérebro precisa do quê? Produzir muita dopamina, muita. Ele quer sempre mais, ele quer sempre mais. E aí, coisas muito longas, por exemplo, como construir um Lego, pode ser demorado ao ponto do TDAH preferir desistir. Ou preferir, inclusive, evitar. E aí, talvez você esteja pensando, não, então meu filho não tem TDAH não, porque ele monta Lego numa boa. Mas aí tudo vai depender do quê? Da motivação dele. Eu acabei de dizer que a dopamina é o grande neurotransmissor do querer mais. A gente tinha uma falsa ideia, agora há pouco, de que a dopamina era um neurotransmissor do prazer. E não. A dopamina foi, insistentemente, a neurociência vem trazendo pra gente os dados de que a dopamina, na verdade, é o neurotransmissor da expectativa. Quem tem sistema dopaminérgico desregulado quer sempre mais e cada vez mais. E esse é o TDAH. É aquele carinha que começa uma atividade e não termina. É aquele cara que tarefas longas demais fadigam ele. Por quê? Porque perde a novidade. Não é só porque ele cansou. É porque ele cansou de não ter a novidade. Percebe isso? Ele quer energia. Ele quer o tempo todo movimento. Ele precisa de uma surpresa logo em seguida. É como se ele fosse viciado, como se ele buscasse a sensação do novo. A hora que aquilo se perde, ele busca outro novo, outra novidade, outra novidade. E aí ele dispersa ao longo do caminho do que exige mais
mais tempo, do que exige uma construção, mais ou menos por aí. É isso. Tá. A gente tem uma ideia de que o TDAH só quer prazer. É verdade, ele só quer prazer, mas quando o prazer chega, perde a importância, porque ele não consegue desfrutar. Certo. Então, ele busca o quê? Uma outra novidade para ele ter essa sensação da expectativa. Por isso que a dopamina, nós desconstruímos a ideia de que ela é uma molécula do prazer. Ela é a molécula da expectativa. Considerando que no cérebro do TDAH, nós temos a falta desse neurotransmissor, esse receptor da dopamina. É um receptor lento, ou seja, ele precisa de mais dopamina do que um cérebro típico, então ele precisa de mais novidade. Cíntia, então, pelo amor de Deus, o que eu faço com meu filho que tem esse sistema dopaminérgico alterado? Eu preciso fornecer novidade o tempo todo? Minha grande sugestão é que você divida tarefas. Se tarefas longas demais vão fadigá-lo e ele vai perder o interesse, se você fizer tarefas curtas, né, além do intervalo, ele ter um momento de prazer que ele possa construir esse momento de prazer, ainda que curto, isso vai ser altamente motivador. Existe um método chamado método Pomodoro. Então, a criança estuda por 15 minutos, por exemplo, e descansa 3. O timer novamente é contabilizado, mas 15 minutos, descansa 5. Nossa. A cada pedaço de estudo, mais tempo de descanso ele conquista. E ele quer o quê? Se a dopamina precisa de mais, ele descansou 3, já ele pode descansar 5. Então, ele vai estudar 15 minutos de forma muito acirrada, porque ele quer esses 5 minutos de descanso. E aí, depois, ele quer os 10 minutos de descanso. E aí, eu tenho relatos, assim, brilhantes de famílias que aplicam o método Pomodoro e a criança no terceiro período dos 15 minutos já concluiu a lição de casa inteira. Ou seja, o que a criança tinha a ideia de que eu vou perder minha tarde inteira aqui fazendo... O TDAH tem essa velocidade de processamento baixa. Então, ele tem uma noção temporal muito deficitária. Ele acha que amanhã é quase o ano que vem, de tão demorado. Esses dias eu recebi uma pergunta no Instagram assim: doutora Cíntia, TDAH é exagerado mesmo ou é só do meu filho? E esse exagero que a gente encontra no TDAH é verdade. O TDAH, ele sente mais. O TDAH, ele é mais intenso. Primeiro porque tem a questão do controle inibitório, que está aqui no córtex pré-frontal. Tem a falta da dopamina, portanto, ele quer sempre mais, ele quer a novidade o tempo inteiro, né? E também tem algo sensorial. Os estudos têm trazido pra gente, aí na genética do TDAH, que o indivíduo com TDAH, ele tem uma audição mais apurada. Então, ele se irrita com mais frequência com barulhos alto demais ou ainda barulhos muito contínuos. Doutora, ele tem uma sensibilidade. O autismo também, né? O meu afilhado tem autismo e ele é muito sensível a barulhos altos e tudo mais. Esse é um ponto muito importante, porque todos os transtornos do neurodesenvolvimento têm uma altíssima chance de comorbidade. O que é a comorbidade? Quando 2 transtornos atuam concomitantemente no cérebro. Então, a chance de ter uma criança com autismo e uma comorbidade com o TDAH, ou seja, um cérebro funcionar com os 2 transtornos, é muito alta a prevalência. Assim como transtornos específicos de aprendizagem. Então, por exemplo, o TDAH faz muita comorbidade com a dislexia, que é um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura e na escrita. E aí, qual é a grande sacada da genética do TDAH? De novo, aquelas 2 palavrinhas que eu pedi para vocês guardarem, frequência e intensidade. O TDAH é mais sensível a barulhos, ou a texturas, ou a tato, cheiro, ele é mais sensível. No autismo, mais do que a sensibilidade, existe uma intolerância. Então, a frequência é muito maior, a intensidade é muito maior, percebe? Não à toa, nos critérios diagnósticos do TDAH, a hipersensibilidade não entra. Entende? Não é um critério diagnóstico. Isso significa que pode ter uma criança, um adolescente com TDAH, que não tem essa hipersensibilidade ao ponto de causar prejuízo funcional. Entende? No autismo,
Com certeza ele vai ter a hipersensibilidade, porque é um critério diagnóstico, entende? Não à toa eles fazem estereotipias para se livrarem daquele incômodo. Sim, né? o Luca faz muito assim, movimento com as mãos, no caso do autismo, né? Ele faz muito isso e muito girar coisas. Então, qualquer brinquedinho que ele tenha e tal, ele fica girando aquilo sem parar, assim. Às vezes, se não interromper, acho que ele fica horas, assim. E é capaz mesmo de ficar horas. Olha como os transtornos do neurodesenvolvimento podem se confundir. Porque o autismo, ele faz hiperfoco. Sim. E o TDAH também faz hiperfoco. A gente acha que o TDAH... Eu achei que ele era desfocado. Olha que Esse é o problema. O TDAH foca tanto em uma coisa só, porque é aquilo que gera prazer, é aquilo que gera expectativa, que ele se desconecta de todo o restante. Por isso ele parece, quando ele está, por exemplo, jogando videogame, a mãe chama para tomar banho 725 vezes. E aí, que eles... Vocês sempre me falam isso. Cíntia, ele parece que não me ouve. Ele ouve, Doutora, ele escutou, mas ele não ouviu. Nessa questão do videogame, entra também a tela, né? Porque também o videogame deve liberar uma atividade dopaminérgica, com aquela história de passar de fase, não sei, que também é um gatilho, né? Esse é um ponto importantíssimo. Eu recebo muitas famílias que falam assim, olha, Cíntia, eu vim aqui para fazer uma avaliação, mas eu tenho certeza que ele não tem TDAH não, porque no videogame ele fica lá 2 horas. Agora, na lição, ele só presta atenção no que ele quer. E aí, quando eu pergunto, mas aonde é que ele quer? Só o videogame, ou só o celular, ou só o tablet. E aí, tem uma coisa importante. Acabei de dizer que o sistema dopaminérgico, ele precisa do novo, certo? Certo. Se ele precisa do novo, o videogame é o novo o tempo inteiro, porque a cada fase, ele não sabe o que vai esperá-lo na próxima porta. As crianças menores amam, por exemplo, o Roblox, o famoso. E aí, o que acontece? A cada portinha aberta, a cada mundo que eles conquistam, eles podem fazer mais, eles podem criar mais. E o TDAH é muito criativo, muito. Ele não dá conta de fazer mais do mesmo, o tempo todo igual. Lembram da dopamina. Ele precisa ter essa novidade. Então, ele é um cara muito criativo, né? A partir disso, a partir dessa característica, jogar videogame, ficar no celular, é muito dopaminérgico. Ele se alimenta, ele é capaz de ficar horas e horas e horas, né? A grande questão é que, uma vez não limitado isso, a gente ensina esse cérebro que sim, só há prazer na busca por novidade. E não é verdade. Então, quando a gente entende o TDAH na infância e adolescência, nós temos o grande privilégio de proporcionar sinapses novas. Aquilo que eu acabei de mostrar para vocês sobre associação sináptica, construção de sinapses, de neurônios. Quando eu falo sobre construção de sinapses, eu tô falando sobre construir neurônios novos, tá? Na infância e adolescência, a gente tem uma alta plasticidade cerebral. Então, seria aí uma janela de oportunidade para a família que teve o diagnóstico, né? Muito. Porque se você também não tem o diagnóstico, você não consegue trabalhar com isso para que torne esse cérebro mais eficaz dentro dessa condição de TDAH, né? É isso. Porque quando a pessoa é adulta já está condicionado, é isso? Não é tão plástico, sério? Não é tão plástico e ele já construiu, a circuitaria dele já está pronta. Não estou dizendo que adultos não podem construir sinapses, mas pensem aqui comigo. Uma criança que vai aprender inglês aos 3, aos 4, aos 5 anos de idade, um adulto que vai querer aprender, começar a aprender inglês aos 40, a chance desse adulto ficar fluente em 1 ano é muito baixa. Ele vai ficar fluente desde que ele insista, que ele persista, que ele estude muito. A criança de 5 anos, no 2º mês, se você colocar ela nos parques da Disney, ela só fala inglês com as pessoas, entende? A plasticidade cerebral é que favorece, portanto, o tratamento de crianças e adolescentes. Cíntia, mas... E se eu só identifico o TDAH na vida adulta? Estou fadada ao fracasso? Óbvio que não. Existe uma abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem padrão ouro no tratamento para TDAH, principalmente de adultos. Na infância, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai auxiliar a gente para as questões de construção de habilidades sociais, de regulação emocional, porque... Vamos olhar para essa dopamina desregulada, esse córtex pré-frontal desregulado. Imagina a quantidade de dificuldades comportamentais que essa criança e esse adolescente apresenta. Sim. Os estudos trazem pra gente que a prevalência dos sintomas hiperativos impulsivos na infância e adolescência é altíssima. Com o passar dos anos, essa criança vai construindo, esse indivíduo vai construindo sinapses e vai construindo rotas neurais e ele chega na vida adulta, TDAH não tem cura, tá? Se não tem cura,
É evidente que o freio social vai ajudar esse indivíduo a não ficar quicando pela sala de reunião. Ele vai canalizar essa energia. E olha, tem isso, viu? Eu trabalho em banco, né? E no banco tem muito. Eu já vi gente que trabalha em vendas e que é fantástico em vendas, tá? Tá ali entre os primeiros sempre, mas ele tá sempre em pé na operação. Ele tá andando, ele tá falando com o cliente andando, ele tá batendo mão, ele não consegue ficar sentado enquanto ele tá numa conversa empolgante. Então a coisa vai evoluindo, ele vai negociando, ele fica em pé, ele fala alto, ele bate as mãos. Eu falo, gente, o que é isso? E aí você vai ver o cara conseguiu, ele vendeu, ele foi super efetivo, mas ele precisa que o corpo trabalhe junto com a mente dele, eu acho, talvez, né? No fim, sabe o que acontece muito? Esse corpo cansa com muita facilidade. Chega no final do dia, essa pessoa tá exausta. Exausta, porque esse cérebro, ele trabalhou muito, ele tá muito agitado, ele pensou em 1,5 milhão de coisas por 1 hora, e aí ele fadiga. Essas pessoas acabam se viciando muito em café, em chocolate, em bebida alcoólica, em drogas. Por isso, a alta prevalência do TDAH na vida da adolescência em diante, no vício de qualquer coisa. Ah, então ele tem uma janela de oportunidade maior para um vício? Existe uma vulnerabilidade muito maior. Por quê? Porque ele precisa alimentar essa dopamina. A dopamina. Ele precisa da busca do prazer o tempo inteiro, entende? A partir do momento que a gente tem essa construção sináptica, a gente precisa, consequentemente, oferecer rotas alternativas. Essa é a parte mais importante. Tá? Então, por isso, na infância e na adolescência, por conta da plasticidade cerebral, a chance dessa criança, desse adolescente se tornar um adulto com quase nenhum prejuízo por conta do TDAH é altíssima. Diferente de adultos que identificam que têm sinais e sintomas de TDAH, que é o que eu mais tenho recebido na clínica. Eu vou dar um diagnóstico de uma criança que fez avaliação neuropsicológica. Não se dá diagnóstico numa primeira consulta, tá? Isso é importantíssimo eu dizer aqui. Eu não posso olhar para a criança, ver que ela é uma criança agitada e dizer que ela tem TDAH, em hipótese alguma. O diagnóstico ele é dado após uma avaliação consistente. Eu preciso avaliar essa criança em diversos aspectos. Quando eu vou entregar o laudo para a família e vou fazer a devolutiva, que a gente chama, na consulta final, o pai ou a mãe diz, nossa, Cíntia, você parece estar falando de mim. Você está falando do meu filho, mas parece que sou eu que estou aí. E é por isso, porque a herdabilidade genética dos transtornos do neurodesenvolvimento é altíssima. Tem estudos de irmãos gêmeos que chega a 80% de herdabilidade genética. Nossa. Então, existe uma vulnerabilidade de familiares terem o diagnóstico também, que é altíssimo. A partir daí, a gente tem algo importante para a gente considerar aqui. Se a genética impacta, influencia, aumenta a possibilidade do diagnóstico, então significa que os prejuízos estão permeando essa família. Sim. Então, se o pai e a mãe, ou a mãe, também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a chance de ser um adulto mais desorganizado, ou que chega muito atrasado, ou que não consegue estabelecer rotina, que tem aí uma disfuncionalidade, ainda que controlável, ainda que de alguma forma ajustável, e ela tem conseguido aí criar mecanismos para sobrevivência, mas existe um funcionamento prejudicado. Essa criança está convivendo, portanto, num lugar de alta vulnerabilidade para desencadeamento dos sintomas. Uma pergunta que sempre me fazem, Cíntia, o TDAH pode ser por questões ambientais? Uma criança pode desenvolver TDAH por conta do jeito que a família trata, por conta de manejo parental. Né? Telas gera diagnóstico de TDAH. Nada disso gera diagnóstico de TDAH isoladamente. A partir do momento que eu tenho uma genética que me coloca vulnerável para transtorno, seja do neurodesenvolvimento ou qualquer outro transtorno psiquiátrico, o meu ambiente pode favorecer o desencadeamento dos sintomas. Então, eu tô querendo dizer que sim, se você tem uma casa organizada, com rotina, se você consegue proporcionar a tríade do bem-estar, que é a prática da atividade física, alimentação regulada e bom sono de qualidade, não é dormir muito, é sono de qualidade, essa tríade, ela é um
dos fatores mais protetivos para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A chance de uma criança que tem rotina regulada, que tem a tríade do bem-estar estabelecida, que tem essa construção de cotidiano, essa construção ambiental preservada, a chance de ela não ter prejuízos, ou seja, do TDAH não ser manifestado de forma prejudicial é enorme. Afinal de contas, ela não precisa ficar fazendo escolhas o tempo todo. Ela já sabe exatamente o que vai acontecer daqui a pouco. Ou seja, ela não precisa se organizar a cada 5 minutos. O ambiente já está organizado por ela. Aí ela se torna previsibilidade, autônoma. acho que deixa ela mais confortável dentro daquela situação de TDAH para lidar com as situações do dia a dia, né? Exato, porque imprevisibilidade a gente já tem naturalmente. Até com adulto, né? Exatamente, tá? Então, para a gente diminuir sinais e sintomas de TDAH, a gente precisa proporcionar previsibilidade, tá? Veja, uma pergunta que não quer calar, né? Eu tô falando sobre genética de TDAH. Cintia, então um teste genético vai me mostrar se meu filho tem TDAH ou não? Não, né? Não existe um gene. Então, por exemplo, a síndrome de Down. Existe um cromossomo específico que não fez a diferenciação celular. Por não ter feito a diferenciação celular lá naquelas sinapses iniciais do período embrionário que eu mostrei para vocês, esse cromossomo específico gera, portanto, a síndrome de Down. O TDAH não é uma síndrome. Então, não tem um gene, um cromossomo que está desregulado. É poligenético. Então, a gente vai pensar numa variantes de genes. A combinação desses genes, a combinação dessas variantes é que vão aumentar a vulnerabilidade para desencadear o transtorno, tá? Isso significa que até acabou de sair um estudo em 2022 que um dos genes encontrados aí nesse combo, né, da variação genética para o TDAH, um dos genes que também vai estar mais vulnerável é um gene que acarreta prejuízos na linguagem. Então, existe um gene que está acoplado nos transtornos específicos de linguagem, né, nos transtornos de comunicação, que também podem estar prejudicados no TDAH. E é isso o que a gente vem estudando cada vez mais, né? Mas nos parece que é por conta disso que muito TDAH tem dificuldade escolar. Tá? Muitas pessoas me perguntam, Cíntia, meu filho não está conseguindo aprender a ler, será que é TDAH? Não necessariamente, ele pode ter dislexia, ele pode ter um transtorno de linguagem, ele pode ter um tantão de coisas. Ou ele pode não ter nada, né, doutora? E tá num momento difícil para ele de lidar com aquilo, uma mudança de escola, uma aula mais difícil, coleguinhas mais desafiadores, porque a gente sabe que isso existe também no contexto ali da convivência da criança, né, no ambiente escolar. Então, por isso é bacana ter essa orientação mais especializada, né, pra gente conseguir distinguir, poxa, isso aqui é uma fase dele, desse pequeno ser humano complexo, ou isso é uma condição que ele tem genética? Isso. E nós vamos fazer isso já que a partir, de novo, daquelas 2 palavrinhas que vocês vão terminar o bate-papo de hoje com elas cravadas aí, frequência e intensidade. Tá? Uma criança, a história de cada criança tem seu tempo, balela. Pelo amor de Deus, o cérebro é um órgão. Ele vai se desenvolver dentro do seu tempo de maturação. Cada criança tem seu tempo, mas de uma forma... Dentro de uma janela aceitável, né, doutora? Exatamente. Então, uma criança que não está lendo e já está no 3º ano do fundamental, não. Ela já contempla aí um atraso no desenvolvimento, sim. Tá? E o TDAH pode gerar esse atraso, por exemplo, na alfabetização ou na aprendizagem como um todo? Pode, por conta desse gene relacionado à linguagem, por conta da baixa memória operacional, por conta da baixa velocidade de processamento. Ou seja, TDAH não é uma conta exata, não é uma matemática exata. Toda criança com TDAH tem dificuldade de aprendizagem. Não. Dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem são 2 coisas distintas. A dificuldade de aprendizagem pode ser assim, sazonal, como você comentou. Mudança de escola, ou então tá passando por uma situação difícil familiar, ou ainda não gostou da prof. Pode estar num contexto, né? A prof é muito brava, sabe assim? Sim. Então, veja, pode ter algum contexto que está levando essa dificuldade aí para o ambiente familiar, o ambiente acadêmico. Agora, se tá frequente demais e intenso demais, ele não aprende nada. Ele já terminou o 1º ano sem reconhecimento de letras, por exemplo. Tô dando um marco aqui, um marcador simplório, né? Terminou o 1º ano, não consegue nem lembrar, gravar a sequência de letras e números. Opa!
tá frequente demais e tá intenso demais. Precisamos de uma avaliação, tá? Então, o TDAH, ele não necessariamente gera dificuldade na aprendizagem, mas o TDAH pode acarretar em dificuldades escolares por conta da falta da dopamina, né? Além dessa questão de velocidade de processamento, memória operacional, também tem a falta da dopamina. Então, ai, que saco, vou ter que escrever. Tudo que tá na lousa, eu tenho que colocar no caderno. Ai, já me deu preguiça só de pensar. Não é preguiça, ele cansa. Imagina que ele tem que fazer um movimento mão-olho, gente, muito potente. É a atenção alternada. Olha lá, escreve aqui. Aí ele tem que voltar. Tava na primeira linha ou na segunda? Já não me lembro Ele já mais. se perdeu. Entende? Aí a palavra é grandona. A palavra, ele precisa escrever a palavra acadêmico. Aí, o quê mesmo? Aí tem o chapéuzinho, né? Então, onde que é mesmo o chapéuzinho? É no E ou no O? Percebe? Ai, até ele escrever essa palavra, ele já tá exausto, porque ele demandou muita energia desse cérebro. E aí parece, de novo, aquele rótulo do preguiçoso. O TDAH não é preguiçoso. O TDAH é um cara muito potente. O TDAH tem um cérebro muito inteligente. Mas sabe como eu digo que o TDAH é? É como uma Ferrari andando pelas ruas de São Paulo. A Ferrari pode chegar a, sei lá eu quantos por hora. 300 por hora. Como? Se no meio da cidade tem buraco, semáforo, entende? Não dá. Valetas. Ele não vai dar 300 por hora. Agora, coloca essa Ferrari no autódromo. Duvido que não vai arrasar lá. Então, veja, o ambiente favorece e desfavorece o funcionamento do TDAH. Porque se ele está no ambiente regulado, com rotina, organizado, com previsibilidade, se ele tem essa possibilidade de construção de sinapses novas, estamos colocando esse TDAH, ele vai continuar sendo TDAH, mas eu estou colocando ele lá no autódromo. Agora, se eu continuo chamando ele de preguiçoso, de mal educado, eu deixo ele naquela perspectiva sem tratamento, eu deixo ele naquela perspectiva sem rotina, sem atividade física, sono desregulado e etc. Eu estou colocando essa Ferrari no meio das ruas de São Paulo, esburacadas, que não permitem que essa Ferrari chegue em sua alta potência. Olha que importante. Então, de acordo com o ambiente, e a partir de quando você tem um diagnóstico, você consegue trabalhar esse cérebro com TDAH e favorecer, você sempre vai favorecer algo com aquele ambiente. Ou você favorece a doença, ou você favorece o diagnóstico, a cura, o tratamento, né? Como não tem cura, a gente vai favorecer aumento de qualidade de vida. Exato. Diminuição de prejuízo funcional e aumento de qualidade de vida. Tá? É esse, porque essa é uma outra dúvida. Cíntia, se o TDAH não tem cura, para que eu vou colocar ele em tratamento? Para diminuir prejuízo funcional e aumentar qualidade de vida, tá? Resposta de prova essa. Anotem para prova. É para isso que serve o tratamento para TDAH, tá? Eu tenho resultados impressionantes de crianças que fizeram diagnóstico precoce e aí estão agora chegando na adolescência extremamente funcionais e passam no vestibular com pés nas costas e conseguem se relacionar socialmente sem a menor dificuldade. Por quê? Construíram sinapses na hora certa, no momento certo, né? Então, eu quero muito trazer essa ideia de que se TDAH é genético, então significa que aí em casa pode ter mais alguém com TDAH. Então é natural que você também tenha dificuldade, que as famílias tenham dificuldade em manter rotina, em ser consistente, em trazer previsibilidade. Qual é o segredo para tudo isso? O cuidado, o autocuidado aí teu enquanto adulto. Entende? Porque se a gente se identifica com sinais e sintomas, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. A gente precisa fazer algo em relação a isso. Eu acabei de dizer que de TDAH todo mundo tem um pouco. Qual é a diferença de quem tem TDAH e quem não tem? É frequência e intensidade. Então, nós temos 9 critérios diagnósticos para identificar o TDAH desatento. Para eu ser um TDAH desatento, desses 9, eu preciso contemplar 6. Não pode ser um. Então, uma das coisas, sei lá, esqueço muito os objetos. É um sintoma. Se eu tenho um sintoma, eu não tenho TDAH. Eu preciso ter 6 de 9. Para eu ter TDAH hiperativo impulsivo, são mais 9 critérios. Eu preciso preencher 6 dos 9. E para eu ser um TDAH misto, eu preciso ter 6 do desatento, 6 do hiperativo impulsivo, no mínimo, claro. Tem crianças que têm os 9, né? 9 de desatento, 9 do hiperativo impulsivo. Então, ele é um TDAHzão, que a gente chama, né? E aí, para eu ser um TDAH misto, eu preciso contemplar 6 e 6 e ser um misto. Então, veja.
Antigamente a gente chamava de TDA, que é só o transtorno de déficit de atenção. Não tinha o H. Meu filho não é hiperativo, então ele só tem TDA. Hoje, baseado no Manual Estatístico de Diagnósticos, que é o DSM-5-TR, inclusive acabou de sair uma versão revisada, a tradução, né? Acabou de sair aqui pra gente. De acordo com o DSM-5, TDAH, todo mundo é TDAH, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas temos 3 tipos: TDAH desatento, TDAH hiperativo impulsivo, TDAH misto. Dentro desta classificação, nós temos níveis leve, moderado e severo. Então, quando a gente fala sobre atuação no ambiente familiar, é muito poderoso, porque daí, sabe o que eu faço? Olha só, eu vou mostrar para vocês uma imagem de um cérebro em construção aqui, em movimento, para a gente entender que tudo que eu falei sobre construções sinápticas, a interação poligenética, tudo isso que nós estamos entendendo aqui, toda essa interação vai trazer para a gente a possibilidade de construções de sinapses novas e, consequentemente, a possibilidade desse aumento de qualidade de vida a partir de um ambiente que favorece, tá? Quando eu falo sobre ambiente favorecer, tem uma partinha aqui, ó, que está chamando a atenção aqui da gente, olha só. É uma partinha tão minúscula do nosso cérebro. Ela se chama amígdala cerebral, não é a amígdala lá da garganta. O nome é igual, mas a função é diferente. Essa amígdala, ela é conectada por uma região chamada núcleo accumbens. Quando a dopamina passa por todo o sistema dopaminérgico, passa pelo núcleo accumbens, para então chegar lá na nossa amígdala e mostrar pra gente que tem uma emoção pra gente sentir, a chance dessa amígdala se conectar ao nosso hipocampo, que é a região que a neurociência tem comprovado que está muito conectada à memória, é enorme. Ou seja, eu gravo melhor quando as minhas emoções são ativadas. Por isso, inclusive, situações mais traumáticas, a gente grava mais do que devia, né? Justamente porque a nossa amígdala está muito ativa, consequentemente, nosso hipocampo muito ativado também. Então, a criança com TDAH, quanto mais ela tiver um ambiente familiar regulado, mais experiências favoráveis, mais experiências de emoções agradáveis ela vai experimentar. Consequentemente, ela vai gravar aquele comportamento como comportamento adequado e, portanto, funcional. Vem daí a mágica do tratamento para TDAH. Ela vai repetindo aquele comportamento que a favorece e ela começa a consolidar, que é aquele caminho que, então, a leva ao sucesso familiar, escolar, social, tá? E aí todas as áreas de vida, então, começam a ter a sua diminuição de prejuízo. E é por isso que o aumento de qualidade de vida que eu tanto defendo e tanto prego começa, então, a ser pautado. Então, famílias, cuidem-se, né? Mais do que oferecer o tratamento para o seu filho, de nada vai adiantar o seu filho fazer a terapia, fazer o treino cognitivo, que é a ativação dessas regiões cerebrais, fazer o acompanhamento pedagógico especializado, de nada vai adiantar se o ambiente familiar, se a tríade do bem-estar, sono, alimentação e prática de atividade física não estiverem bem pautados aí na sua casa. Então, se você tem essa dificuldade de colocar essa rotina, de ser consistente, sim, pode ser que você também tenha o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso significa que você não está rotulado. Isso significa que você precisa de uma avaliação precisa e de um acompanhamento que possa direcionar você. A partir do seu direcionamento, a sua família estará com certeza também melhor assistida. Certo? Que aula, doutora! Que aula! Muito obrigada, foi fantástico. A gente conseguiu aprender, eu consegui aprender muito mais sobre como funciona esse cérebro, sobre como ele pode ser favorecido, né, dentro da condição que ele tem, e que ele é um super cérebro, né, que não é pejorativo essa questão de tenho o TDAH, tá? De jeito nenhum. Eu não fui diagnosticada com TDAH, mas eu tô fascinada sobre esse tema e sobre como o cérebro funciona e como ele pode funcionar cada vez melhor com as ferramentas que a especialista como a doutora Cíntia pode trazer para que ele lide melhor com isso ao longo da vida, né, doutora? Porque é o que a senhora falou, se não tem cura, como que eu lido melhor com isso dentro da condição que eu tenho na minha vida?
né? Então, foi super bacana, super produtivo. Que aula! Uma aula sensacional. Muito obrigada, doutora. Que bom. Eu que agradeço. Agradeço pelo nosso bate-papo. Sucesso.